Esta é uma oração para você. Onde quer que você esteja, eu me levanto no mesmo poder que dá voz ao trovão e decreto aos reinos invisíveis. Eu me uno a você em nome de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, aquele que morreu, subiu ao céu no terceiro dia. Eu me levanto pelo poder do Espírito Santo contra encantamentos de falsos profetas, leis negras do paganismo, oráculos de Plácido, Héspero, Oráculos de Aturas, Aish, decisões de Mazarot e Orion, escolhas do Zodíaco, as intenções de Budahish e Karam, Kaiwan e Busiba, Draco e Hadley, as câmaras do sul. Eu decreto e declaro contra eles, eu profetizo contra eles, e com a voz de um arcanjo e o manto profético, eu decreto que enviem até mesmo o anjo da morte. Você não levará ninguém e sairá de mãos vazias. Lançai-vos do leste, do oeste, do sul, do norte e sereis despedaçados. Reuni-vos, só vos reunireis para dispersar. Levantai vosso arsenal e sereis aniquilados. Buscai conselho e orientação das regiões dos mares e não resultará em nada. Envie seus emissários, Leviatã. Abandone Judas e até mesmo os sons de Belial. E eles definitivamente não são páreo para nosso Jesus, o Senhor, o Cristo. Fale a palavra e ela não prevalecerá, pois Deus está conosco. Agora, sobre sua saúde... Aqueles em leitos de morte, quimioterapia, diálise, em tanques de oxigênio, em gotejamento, em hospitais e aqueles deixados para morrer, aqueles com doenças de todos os tipos. Desta vez, neste momento, eu decreto e declaro sua cura desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Em nome de Jesus, você está curado. Curado no seu corpo, curado no seu sangue, curado nos seus ossos. Em nome de Jesus, cura completa. Em nome de Jesus, pelas obras concluídas de Cristo. E aqueles enfrentando batalhas legais, eu me levanto como profeta hoje e decreto como o antigo profeta Isaías: aqueles que te levam ao tribunal, sejam inocentes ou culpados, serão desmascarados como mentirosos. E aqueles na escola, estudantes em universidades, faculdades, ensino médio, primário, eu decreto e declaro que mesmo enquanto fazem exames, vocês estão protegidos. Inteligência sobrenatural será dada a vocês, como a de Bezalel e Oliabe. Eu decreto e declaro até mesmo provisão sobrenatural para suas necessidades em nome poderoso de Jesus. Eu decreto e declaro sobre aqueles na arena política. Eu me coloco como uma voz para as nações, um profeta para as nações, proclamando sobre aqueles que percorrem os sagrados corredores do poder político, incluindo, enquanto cubro chefes de Estado e políticos, que uma sabedoria divina semelhante à de Salomão possa habitar suas mentes. Que o próprio Cristo seja sua inteligência orientadora, sua sabedoria, incitando-o a servir com integridade e propósito. Que a sedutora atração do poder não aprisione seu espírito. Eu o chamo para fora da teia emaranhadas de engano, tecidas por globalistas, liberais com interesses globais, libertando-o das armadilhas dos vícios liberais. Nesta declaração resoluta, que a clareza e a verdade iluminem seu caminho. Eu oro por você neste dia em relação à sua prosperidade. Aqueles nos negócios enfrentando liquidação, que os vazamentos financeiros sejam parados e evitados. Dinheiro está chegando. Negócios não falharão em nome de Jesus. Todo contrato será concluído. Todo investimento em nome de Jesus será amadurecido. Eu decreto e declaro que seu emprego está seguro. Carreiras solidificadas. Eu decreto e declaro o cancelamento de dívidas. Dívidas foram canceladas em nome de Jesus. Você viverá com mais este ano. Neste mesmo ano, sua prosperidade será registrada no tempo. Nenhuma pobreza virá a você. Em nome de Jesus, clientes serão atraídos para o seu negócio, movidos por uma maré inexorável de adequação e necessidade, buscando a sanção de sua expertise, insight e até mesmo teus bens. Em nome de Jesus, eu seguro os chifres do altar e decreto e declaro em nome de Jesus que todas as formas de moedas correrão para sua conta bancária. Agora eu me levanto novamente em nome daquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu me levanto assim como o antigo São Patrício contra poderes diabólicos cruéis e impiedosos dos reinos além que podem causar dano ao seu corpo e à sua alma. Eu me levanto em nome de Jesus contra veneno, contra queimaduras, contra afogamento, contra acidentes, contra a carência, contra a morte. Eu me levanto através de uma poderosa força de piedade, a invocação do Pai, do Filho
Filho e do Espírito Santo, a confissão da unidade do Criador da criação. Eu me levanto hoje pela força do nascimento de Cristo e seu batismo, pela força de suas obras concluídas na cruz, por sua ressurreição. Eu me levanto hoje pelo poder da ascensão, pela força de sua descida para o julgamento do destino. Eu me levanto hoje através da força do amor dos querubins, na obediência dos anjos, no serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar a recompensa, nas orações dos patriarcas, nas previsões dos profetas, na pregação dos apóstolos, na fé dos confessores, na inocência das santas virgens, nos feitos dos homens justos. Eu me levanto hoje através da força do céu, a luz do sol, o brilho da lua, a faísca do fogo, a velocidade do relâmpago, a rapidez do vento, a profundidade do mar, a estabilidade da terra, a firmeza da rocha. Eu me levanto hoje através da força de Deus para guiá-lo, o poder de Deus para sustentá-lo, a sabedoria de Deus para orientá-lo, o olho de Deus para olhar por você, o ouvido de Deus para ouvi-lo, a palavra de Deus para falar com você e por você, a mão de Deus para guiá-lo, o escudo de Deus para protegê-lo, os exércitos de Deus para salvá-lo das armadilhas dos demônios, das tentações dos vícios, de todos que lhe desejam mal, de longe ou de perto. Eu decreto e declaro no mesmo poder do Espírito Santo que moldou os cânions, os vales, as montanhas, as galáxias. Em nome de Jesus, toda a força do paganismo que está lançando flechas contra a sua saúde seja quebrada em pedaços. Seu sofrimento seja quebrado em pedaços enquanto você viaja por ar, por estrada, por mar, por ferrovia. Qualquer meio de transporte em que você se encontre, eu decreto e declaro escapadas divinas de Shedim saírem, peste de sangue, instrumentos de iniquidades e ira. Ao viajar você está protegido, fortemente guardado, fortemente protegido, protegido por Deus, em nome de Jesus. Qualquer coisa no ventre do tempo que esteja acelerando em direção ao seu fracasso, ao seu fim, que se encontre com um nascimorto catastrófico, agora em nome de Jesus, e seja quebrado em pedaços, em nome de Yeshua HaMashiach. E todo o sistema projetado contra a sua prosperidade seja quebrado em pedaços. Eu intercedo contra qualquer arma diabólica lançada contra o seu destino. Eu me levanto neste exato minuto como um profeta. Eu oro contra aqueles que foram prejudicados pelo diabo, a se chamarem seus inimigos. Eu decreto e declaro, como o apóstolo Paulo disse em seu dia sobre Alexandre, o latoeiro: ele me fez muito mal. Que o Senhor o retribua. Em nome de Jesus, seus inimigos estão sendo retribuídos enquanto falo agora. Eu oro contra traições diabólicas, demissões, rebaixamentos, constrangimentos demoníacos, ódio, divórcios, hostilidades alimentadas por demônios. Em nome de Jesus. Agora ouça-me enquanto decreto e promulgo esse peitoral de São Patrick de abençoada memória. Cristo em você, Cristo à sua frente, Cristo atrás de você, Cristo em você, Cristo abaixo de você, Cristo acima de você, Cristo à sua direita, Cristo à sua esquerda, Cristo quando você se deita, Cristo quando você se senta, Cristo quando você se levanta, Cristo no coração de todos que pensam em você, Cristo na boca de todos que falam de você, Cristo em cada olho que vê você, Cristo em cada ouvido que ouve você. Que você está protegido onde quer que esteja. Você está protegido, sua família está protegida, todos ao seu redor estão protegidos. Você vai ser uma maravilha em nome de Jesus. E correntes são quebradas de você. Cadeias são quebradas. Algemas são removidas em nome de Jesus. E não apenas as algemas são removidas, as cadeias são removidas. Você é um quebrador de cadeias, em nome de Jesus. Agora, aos ministros do Evangelho, eu empurro as paredes do seu ministério. E como Isaías diz, um pequeno se tornará 1000. Eu decreto e declaro, até mesmo 1000 se tornarão 20.000. 20.000 se tornarão 1 milhão. 1 milhão se tornará 1 bilhão em nome de Jesus. E eu oro contra perseguições, contra castigos, contra armadilhas do inimigo, contra calúnias, contra assassinato de caráter, contra perda financeira em nome de Jesus. Neste momento, eu me levanto no meu mandato e manto profético como profeta para a nação. Eu decreto e declaro a essa velha serpente, o diabo, o pai das mentiras, Beelzebu, o velho dragão, eu decreto e declaro neste exato momento. De acordo com Lamentações, capítulo 3, versículo 36, subverter um homem em seu chamado e sua ordenação, o Senhor não permite. Esses ministros estão fora do seu alcance. Simplificando, eles são intocáveis em nome de Jesus. Eu os considero intocáveis, cada ministro do Evangelho. Ao me ouvir agora, você é intocável. Você não pode ser tocado.
eu me uno a você. Hoje, enquanto oro por você, eu decreto e declaro: esta é uma oração por você. Para todos, sob a influência da minha voz, neste exato momento, eu decreto e declaro que toda entidade demoníaca que tenta subverter, tornar-se um obstáculo, tornar-se um impedimento e atravessar para o outro lado e cruzar as declarações feitas nesta oração, eu decreto como os judeus dizem: nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus. E eu decreto e declaro que este assunto, as palavras desta oração, não podem ser sabotadas, não podem ser mudadas, não podem ser removidas, não pode ser anulado em nome de Jesus. Nenhuma arma pode derrotá-lo, nenhuma arma pode tornar as palavras desta oração inúteis. Eu decreto e declaro que a arma destinada a te matar não foi criada, não foi forjada, e o fogo para forjá-la não foi aceso. O assassino destinado a te eliminar não nasceu em nome de Jesus, pois este assunto é pelo decreto dos vigilantes e a demanda pela palavra dos santos, para que os vivos saibam que o Altíssimo governa no reino dos homens e dá-o a quem ele quer e coloca sobre ele até o mais humilde dos homens. Eu decreto e declaro em nome de Jesus: governe, ocupe, assuma, ultrapasse em nome de Jesus. Você está colocado em posição elevada, em posição alta. Você é promovido em nome de Jesus. As correntes são removidas. Você é o quebrador de correntes em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por responder a esta oração com um sim. Amém e amém.